15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. E estamos aqui mais uma vez para um 15 minutos e um café. Estas conversas têm sido deliciosas. Temos hoje uma pessoa que nos honra muito ter aqui, José Fanha. Eu acho que para a maior parte das pessoas que têm a minha idade é um nome sebejamente conhecido. Talvez para os mais novos os conhecem essencialmente dos livros, sim, não é? Dos livros escritos que se leem. Sim, sim. E estes 15 minutos e um café é assim uma espécie de... é um registro. Nós gostaríamos muito que daqui a uns anos, daqui a uns 50 anos, alguém que passasse pela página na internet onde estão estes registros destas conversas pudesse dizer, olha que giro, eles gravaram uma conversa. E que lá está, Zé, depois de tanto tempo a colaborar com a nossa escola e com outras escolas, faria todo o sentido conversarmos um bocadinho. Ok. Estes 15 minutos é mesmo uma conversa com o café. Mas eu sou assim um bocadinho mauzinho. Eu lanço assim umas perguntas e umas formas de refletirmos. E Zé, estando a escola, e neste momento estamos também a celebrar os 50 anos de Abril, olhando para a escola, o Zé que passou pelas escolas como professor, como orador, como narrador, como contador de histórias, tantas funções, o que é que o 25 de Abril de 74 trouxe à escola? É esta escola que nós conhecemos. Como é que era o antes e como é que é o agora? Eu não sou um bom exemplo, porque eu pertenço a uma classe média, eu não andei no ensino normal, não é? Eu andei em 2 colégios de padres religiosos, um de maristas, outro de franciscanos, e depois andei no colégio militar, que é um colégio interno de militares. Portanto, é tudo menos o que é normal, o que é um ensino normal. E tive muita sorte, sobretudo, gostei muito de andar no colégio dos maristas, era um ensino dirigido à inteligência e ao rigor. E isso era muito interessante, quer dizer, uma circunferência é uma coisa redonda, é assim exatamente e acabou-se. Era muito... Dá alguma segurança, segurança. E dá o perceber que o mundo tem uma estrutura por baixo, que as coisas têm uma estrutura, e também havia uma grande alegria, que era, eu lembro, por exemplo, o meu professor do primeiro ciclo, nos intervalos ia jogar a bola connosco. Portanto, havia uma relação com os alunos muito diferente do que será hoje. Depois, com os franciscanos, gostei menos, era mais duro, era menos festivo e menos lógico. Ele tinha mais franciscano, não é mais franciscano. E depois o colégio militar, gostei muito, por 2 razões. Uma, porque mesmo com castigos pesados, quando infringíamos as regras, éramos tratados com uma grande dignidade. Eu há pouco contei aqui aos meninos que estive aqui na escola, que éramos... Toda a gente nos tratava, desde o Sr. Geral, o diretor até ao empregado da limpeza, nos tratavam por Sr. Aluno. E pela primeira vez tratarem por Sr. Aluno, eu sentia-me, sou um senhor aluno. Podia ser castigado, mas não deixava de ser um senhor aluno. O senhor aluno está a fazer a asneira, vai levar um castigo, mas continuava a ser o senhor aluno. E comparando, hoje em dia, aquilo que se vê, filhos... Eu tenho visto muitas vezes haver muita falta de respeito pelos meninos e também, às vezes, bastante incapacidade de manter a disciplina. Eu só tive 2 Talvez situações... por essa falta de respeito mútuo, não? Eu penso que sim, quer dizer, eu não sei, porque como andei no colégio militar, tive uma educação militar. Para mim, eu acho que a disciplina às vezes mantém-se com um olhar, não é preciso mais do que isso, não é? Um livro e não é preciso mais nada. Faz muita impressão quando vejo um professor a gritar, ou a tratar mal um menino, isso parece-me que é um péssimo caminho, não é?
os meninos têm que ser respeitados e têm que aprender a respeitar. E isso sem... E aprende-se. E aprender a alegria de aprender. E aprender a alegria, que saber, o conhecimento é uma festa. E o 25 de Abril, além de, ainda há pouco falávamos, é exato, às vezes nós portugueses somos muito queixinhas e muito queixosos também. Verdade. Mas antes do 25 de Abril nós tínhamos uma imensa população que era analfabeta. Sim. Não, isso é trágico, porque eram 40% analfabetos, aqui em Portugal. Porque em Angola ou em Moçambique eram 80% a 90% analfabetos. É bom que nos lembremos disso. E quando as pessoas dizem, era tão bom em Angola, era tão bom, o Tanas, não é? Quem estava bem era bom. Mas também antes de 25 de Abril, agora voltando ainda atrás, eu tive a sorte de ter 2 professores que foram muito importantes para mim. E por acaso, ambos cabo-verdianos. Um que foi meu professor no Colégio Militar de Desportos e Ginástica e tal, e um outro que era um grande pintor, o Rolando Sá Nogueira, que foi meu professor na Sociedade Portuguesa de Belas Artes. Eu chumbei na entrada para a Escola de Belas Artes, para a Arquitetura, fui um ano para um curso de Artes Plásticas, onde fui aluno todos os dias desse professor, do Rolando, que eu acompanhei até à morte dele. Foi um homem que me abriu um grande caminho, uma maneira de olhar. Os professores, no fundo, fazem isso. Eu acho que isso é que é fundamental. É abrir, dizer, é aquilo que giro que é 2 e 2 são 4. Não é? É para que bom que é o livro, a exatidão. É aprender com prazer. Aprender é uma festa, e é fazer com que isso seja uma festa. E não só. Por exemplo, este professor, o Rolando, era um homem que contava histórias, passava o tempo a contar histórias. Eu acho que herdei muito isso dele. Nas minhas aulas eu farto-me de contar histórias. E contar histórias, como há bocadinho eu disse, pode manter um homem em vida. É verdade. E esta necessidade também de passar a mensagem. Este homem um dia chegou e contou, ele era cabo-verdiano, então ele chega e diz, já eu tinha aulas para aí há 6 meses com ele, ele chega e diz, venho chateado, entrei no autocarro e houve um tipo que me disse, chegue-se Palácio Preto, E eu fiquei muito admirado, eu nunca tinha reparado que ele era preto. porque isso não era importante, não é? Exato. Não era tudo, ele era um grande professor. E eu lembro-me também de uma outra coisa que ele me ensinou, que foi fantástica, que foi, havia uma série de ruas. Eu ia de metro até ali ao Marquês e depois tinha que passar por várias ruas até chegar à Sociedade de Belas Artes. E um dia ele pegou em nós e foi percorrer aquele caminho para nos mostrar que as árvores de uma rua para a outra eram diferentes. Isto é, para nos ensinar a olhar. E é isto que um professor faz. Temos aqui dois fundamentos pedagógicos fundamentais, o observar e o contar histórias, não é? Eu acho que quase que se conclui que um professor tem que ser um narrador, um contador e também um observador, não é? Zé Fanha, uma coisa que me apoquenta, e estamos nós a falar aqui um bocadinho desta ideia, porque é que, ainda antes disso, há bocado também, já agora para que fique claro, estamos agora depois de uma sessão com alunos, estamos a gravar aqui 15 minutos depois de uma sessão com alunos. Uma das coisas que foi muito interessante ouvir foi exatamente a história do Zé Fanha, do Fanhais, do Zé Cafón, a fazerem alfabetização à população. No fundo, alguns de nós conhecem essa. Muito como é que é sentir essa alegria das pessoas a aprender a ler, a escrever, a pensar? É uma coisa fantástica, sobretudo as pessoas mais velhas, que eram as que já não tinham esperança, não é? Pois, no fundo, aquelas que já sentiam... Mas que achavam, eu lembro-me de conhecer muitas pessoas que, para elas, aprender a ler era um sonho impossível quase, era a alegria da vida. Escrever o seu nome era uma coisa maravilhosa, portanto, e nós íamos para aí, separávamos um ou dois, e depois fazíamos uma festa, depois cantávamos, e depois não sei o quê, mas havia toda uma envolvência
fantástica nesse tempo. Pá, E acredito que as pessoas se sentissem agradecidas. Muito, muito. E vocês não eram necessariamente professores, Não eram... Ia sempre um ou outro professor e tal, mas nós não éramos. Mas depois havia correntes de alfabetização muito interessantes do Paulo Freire, etc. E havia outra coisa, que era, não era só o aprender a ler e a escrever, era aprender a pensar, era aprender as novas regras. Eu lembro-me que a minha companheira atual foi professora ainda no quinto, sexto ano, por aí, antes do 25 de Abril, no Alentejo, em Vendas Novas. E ela contava-me isto, que é fantástico. Antes do 25 de Abril, uma mãe e um pai vinham, uma mãe, eram os pais não iam. Os pais não iam tanto à escola. A mãe ia e falava sempre com os olhos no chão. A partir de 25 de Abril, ela diz esta frase que é fantástica: eram todas Catarinas Eufrémias. Ou seja, todas 25 de Abril também nos deu este espaço Portanto, não é só o aprender a ler e a escrever, é também a atitude passar a ser gente. Crescer, Eu conto, eu existo, pá, não é? E a outra coisa que foi a Operação Sal, que é uma coisa que também foi fantástica, que demorou um pouco mais de tempo, que é o acabar com as barracas em Portugal. Porque, pá, eu lembro-me, eu no 25 de Abril casei-me um mês depois e vivia ao pé de um bairro lá. Continuar a festa, não é? De 70 mil barracas, 70 mil pessoas, desculpa, não é barracas, 70 mil pessoas, a Corraleira, ali ao pé do Alto São João. E estes bairros, ao fim de uns anos, foram os arquitetos, foram os engenheiros que fizeram equipas que iam resolver o problema daquelas habitações, construíram novos bairros, etc. Ou acabar com os bairros de barracas em Lisboa, foi uma coisa fantástica. E não só em Lisboa, na realidade. Não só em Lisboa, no essa mancha depois acabou por se alastrar nas grandes cidades, onde havia maiores problemas. Zé, como é que é sentir hoje, depois destes contributos que temos estado a falar, que a nossa escola, aquela escola, esta escola, a escola institucional, ainda não dá a suficiente atenção aos autores que também nos deram que nos transportaram neste tempo? Porquê que nós não lemos na escola o Fanhais, o Fanha, sem ser um bocadinho por escolha? Ainda estamos tão parados naqueles textos clássicos e às vezes esquecemos que há tantos contributos da atualidade. Eu acho que há problemas complicados. Por exemplo, eu adoro ler o Essa, claro. Mas é claro que para ler o Essa é preciso ter lido outras coisas antes. É preciso haver um caminho. Não se pode pegar num menino que nunca leu, que só vê telemóvel, e dar, toma lá e lê o não sei o que do Essa, pá, não é? Ou o Camilo Castelo Branco, autores que são consagrados. Tem que ser coisas mais próximas, não é? E depois também é preciso contextualizar aqueles autores. E isso muitas vezes não se faz, limitamos ao texto. Eu sei lá, por exemplo, há um homem que eu conheci pessoalmente e que era fantástico, que era o Luís Tal Monteiro. O Luís Tal Monteiro tem alguns textos escolhidos nas escolas, nomeadamente aquela peça Felizmente ao Lar. Bem, primeiro, o Luís Tal Monteiro era uma personagem absolutamente extraordinária, completamente doido, no melhor sentido da palavra. Portanto, contextualizando aquele texto, começa a fazer outro tipo de sentido, outro tipo. O Luís Tal Monteiro era um tipo completamente fora da caixa. Sei lá, um tipo, eu lembro, a última vez que eu estive com ele, depois morreu, mas foi no Campo Grande. Eu parei num semáforo e ouço buzinar atrás de mim. Ele era um tipo mais velho que eu quase que nunca vivi com o meu pai, e havia umas pessoas que eu escolhia como pai. Este vai ser meu pai. É uma imagem de uma próxima... E sobretudo pessoas que eram um bocadinho fora da caixa. E o Setau era isso. Eu era bastante mais novo. Mas o Setau sai do carro, e era ele no carro atrás, sai do carro, vem-me dar um abraço e tal. Entretanto o sinal cai para verde. Toda a gente a apitar. E o Setau desata a insultar as pessoas, a dizer: desde quando é que vivemos num país em que um amigo não pode dar um abraço a um amigo? Vão todos para o raio que os partem, não sei o quê.
ficámos 3 semáforos. Ou seja, que E os caras discutiram e passaram à bola. Portanto, era um homem assim. Se eu contar isto, e se não contar que aquilo é assim, a gente começa a pensar o que é aquela cabeça que escreveu aquela história, não é? Ou seja, dar um contexto, às coisas. E será que os 50 anos de Abril ainda não são a distância? Em relação à leitura, eu acho que ainda não. Eu acho que a Isabel Alçada e o Plano Nacional de Leitura, no início, fizeram um trabalho muito bom, seguido pelo Fernando Pinto Amaral, que também fez um trabalho muito bom. Neste momento, parece-me que qualquer coisinha é eleita para o Plano Nacional de Leitura. Pode haver um bocadinho esta ideia de tudo o que mexa para ler serve. É um pouco essa ideia. E há quem aconselha livros tem que ser um bom leitor, não é? Um bom professor de matemática tem que ser um tipo que gosta muito de matemática. Uma boa pessoa a promover a leitura tem que ser um tipo que gosta muito de ler. E nas escolas, isso sente-se, Zé? Tens andado nas escolas? Quer dizer, há casos em que se sente, mas não são muitos. Não. Eu vejo, depois, neste momento temos um problema muito grave e muito difícil de lidar com ele, que é o problema das internets, dos telemóveis, não sei o quê, não é? Que têm coisas boas, mas têm muitas coisas más, sobretudo nas idades mais novas. Há países onde, por exemplo, até ao final do ensino primário proibiram computadores, telemóveis, ecrãs. A Suécia, creio que a Holanda, cá em Portugal, algumas escolas já correram com isso, voltaram aos manuais, isto parece-me que é importante, voltar aos manuais de papel, anular os manuais digitais e voltar aos manuais, porque o papel, eu no outro dia li, há um escritor que eu gosto muito, que é o John Banville, é um escritor irlandês, que numa entrevista perguntava-lhe então o telemóvel e o livro e tal, ele disse, quer saber qual é a diferença? O repórter dizia, sim, está bem, então diga lá. Então, olha, cheira o telemóvel e cheira o livro. Está tudo dito. Zé, olha, foi um prazer enorme. Eu acho que as conversas assim são muito mais efetivas, dizemos coisas muito importantes. Nós costumamos acabar com um brindezinho nas nossas canecas para se ver que tem 15 minutos e um café escrito. Obrigado.